É, pessoal, com o fim da greve dos roteiristas, o James Gunn agora pode falar. E pelo jeito, o James Gunn estava angustiado, ansioso, na expectativa de poder falar do universo que ele criou. Porque o homem voltou, e com grande estilo, porque ele voltou falando um monte de coisa do novo universo dele. Falou da relação dos filmes antigos do DCU com o novo DCU, confirmou alguns atores que vão retornar a fazer os papéis dos filmes anteriores, e falou sobre como que o universo dele deve se conectar entre os filmes. É, meus amigos, o James Gunn tá de volta. E vamos comentar sobre tudo isso no vídeo, e também aqui ó, dessa foto do David Corenswet que apareceu recentemente em público, e olha, chegou o shape. Mas isso aqui é suco ou é real? É real sim, amigo. Vamos comentar tudo isso depois da abertura. E pessoal, só antes da gente começar o vídeo, já vai deixando aquele bate-like, aquele bate-comentário, que isso ajuda demais aqui o canal. Muito obrigado para todo mundo que faz isso. Beleza, vamos começar falando aqui sobre o James Gunn. O primeiro ponto muito importante que o James Gunn confirmou é que todos os eventos que aconteceram antes de Creature Commandos não são canônicos. Besouro Azul não é canônico. O Esquadrão Suicida não é canônico. Mulher Maravilha, Liga da Justiça, nada disso vai ser canônico. A frase dele é bem essa: nada é canônico até Creature Commandos no próximo ano. É uma espécie de aperitivo pro DCU. E então, um mergulho mais profundo no universo com Superman Legacy. E ok, isso daqui pra mim é muito importante. Porque assim, ó, quando ele diz que nada do que aconteceu antes é cânone, a minha interpretação é a seguinte: toda essa terra que a gente vai começar a ver a partir do Creature Commandos é uma outra terra sem nenhum vínculo com a anterior. Então, nesse ponto, a gente até poderia interpretar que é um full reboot. Mas não vai ser exatamente um full reboot, porque ele também confirmou alguns atores do antigo DCU que vão continuar fazendo os mesmos papéis no próximo universo. Alguns atores interpretarão personagens que interpretaram em outras histórias. E alguns pontos da trama podem ser consistentes com pontos da trama de dezenas de filmes antigos, programas e projetos de animação que vieram da DC. Mas nada é canônico até Creature Commandos e Superman Legacy. E entre os atores que ele confirmou que vão voltar, tá o Pacificador, John Cena, Amanda Waller, Viola Davis e o Cholo Mariduenha, Besouro Azul. O detalhe é que ele não confirmou Margot Robbie e Gal Gadot, que são duas atrizes que é a maior incógnita se vão continuar ou não. E olha, eu achei bem bom assim que o James Gunn ele foi taxativo em dizer, né, que tudo até Creature Commandos não é canônico. E que a partir do Creature Commandos tudo vai ser canônico. Isso tira um pedacinho da confusão que estava na equação, que era de entender se os filmes dele seriam cânones ou não. E olha, pra mim a frase é clara: nada é cânone, inclusive os filmes e séries que ele fez. Me parece que a melhor comparação que a gente pode fazer desse caso é do Demolidor no MCU. O Demolidor do MCU é um novo Demolidor, ele até aparece ali com um outro uniforme. É o mesmo ator e ele tem uma história de origem. Só que essa história de origem não é a mesma que acontece na série da Netflix. Mas existem alguns pontos que são parecidos. E olha, isso eu acho bem importante para algumas coisas envolvendo um novo universo. O James Gunn falou, né, que vai ter um ou outro ponto, né, que vai, né, ser mantido no novo universo. E aí a gente precisa entender exatamente de quais pontos que ele tá falando. Por exemplo, Rick Flag do Esquadrão Suicida, o filho. No final daquele filme, ele morre. E a morte do Rick Flag é importante para a série do Pacificador. O Rick Flag do novo universo vai estar morto? Eu acho que esse é um dos pontos que o novo universo vai ter igual ao antigo universo. Ah, Gabriel, mas então não é full reboot, é soft reboot. Então, sim e não. Porque me parece que eles querem fazer 80% de full reboot. Mas ainda vai ter aqueles 20, 10% que eles ainda vão pegar. E é o que vai impossibilitar de dizer que é full reboot. E sim, soft reboot, tecnicamente falando. Ah, Gabriel, mas ainda é confuso. Olha, eu acho que ainda não tem como confirmar o que é confuso e o que não é. Por exemplo, esse negócio do Rick Flag filho ter morrido. Se de fato isso é um ponto importante na história e eles tocarem na série do Pacificador temporada 2, ou na Amanda Waller, ou no Creature Commandos, e falarem lá que o Rick Flag morreu, talvez fique um pouco confuso. Talvez não fique pelo jeito que a história é apresentada. Eu acho que é muito difícil de avaliar se vai ser confuso ou não agora. Hoje, eu não acho que seja confuso. Porque o James Gunn falou, nada do que acontece antes de Creature Commandos é canon.
E bem, aí nesse ponto eu vou acreditar na palavra do James Gunn. Se ele tá falando que nada é canon, eu vou acreditar nisso. Quanto a essa frase dele de que vai ter algumas coisas que se conectam e outras coisas que não, na minha interpretação, ele pode estar se referindo a coisas muito mais abrangentes. Por exemplo, a mãe do Flash Barry morreu por causa do Flash Reverso. Esse é um ponto narrativo que o Flash da CW tem. Mas isso não quer dizer que o Flash da CW vai ser o Flash do DCU. Até porque nos quadrinhos o Flash também perdeu a mãe por causa do Flash Reverso. Esse pra mim é um ponto que acontece em todas as linhas do tempo. Eu acho que é isso que ele quer dizer. É o famoso evento canônico. Todo personagem teve algum ou outro ponto importante e é compartilhado com outras variantes dele ao redor do multiverso. E nesse ponto eu não acho confuso, a gente só precisa ver na prática como funciona. Ah, Gabriel, mas você não acha que era melhor trocar todos os atores? Sim, eu acho que teria sido muito mais fácil dizer que ninguém permanece. Mas não é isso que o James Gunn vai fazer. Ele quer manter alguns atores. E são os atores que ele confia e gosta. Pessoalmente, eu não teria feito isso. Eu teria trocado todo mundo. Mas isso não quer dizer que o plano dele vai dar errado. A Marvel manteve o ator do Demolidor, ninguém reclamou, na verdade ficaram todo mundo comemorando. E o Demolidor apareceu lá na série da She-Hulk que vai ter a própria série dele. Não vejo por que o James Gunn não teria o direito de também fazer isso. Porque é um pouco como que eu vejo que ele tá fazendo. E esses 3 atores que ele disse que vão continuar, Viola Davis, John Cena e Cholo Mariduenha, cara, eles são 3 atores que realmente era difícil não continuar, sabe? Você vai fazer uma outra temporada do Pacificador e não vai ter o John Cena? Não tem como. Na minha opinião, o ponto mais importante da troca dos atores era trocar os membros da Liga da Justiça. E todos eles. Esses sim são os que eu acho que deveriam trocar. Inclusive a Gal Gadot. Só que, bem, a questão da Gal Gadot a gente não sabe ainda onde que tá. Porque no início do ano teve o rumor que ela não ia continuar. Aí, alguns meses depois, veio o rumor de que ela não vai ficar. E agora, recentemente, veio um outro rumor dizendo que ela vai ficar. A verdade é a seguinte, ninguém sabe nada. Se ela continua, não continua, na minha opinião, ela não tinha que continuar. Ah, mas é a Gal Gadot. Mas é a Gal Gadot, selecionada pelo Snyder, com uma ligação muito forte com o Snyderverso. E pra mim, nesse ponto tem que virar a página completamente. O único ponto desse negócio do James Gunn é que a gente tem que ver onde que isso vai dar. É justo comparar com o que a Marvel fez em relação ao Demolidor. Só que não podemos esquecer que na Marvel é um pouco diferente. O pessoal tem muito mais boa vontade com a Marvel do que com a DC. A DC, ela tá tentando subir uma montanha, com uma pedra nas costas. É tudo mais difícil, é tudo mais criticável na DC do que o público acha que a DC tem que fazer. Mas no momento que a DC conseguir chegar no topo da montanha, ela levantar a maldita pedra, a gente vai olhar pra baixo e perceber que eles tomaram as decisões certas. Não tem como adivinhar o futuro do que as coisas vão acontecer. É por isso que agora só dá pra confiar no James Gunn. E eu confio no James Gunn. Não preciso concordar 100% com tudo que ele vai fazer, como, por exemplo, supostamente manter a Gal Gadot, mas isso não quer dizer que isso vai colocar a DC nos trilhos. Comentem aqui se vocês acham que essa declaração deixou mais confuso ou menos confuso. E o James Gunn também falou sobre as conexões dos filmes individuais na construção do universo. E ele comparou tudo isso como fazer um dever de casa. Se você quer fazer filme para conectar no universo e já vai com essa predisposição de querer montar o filme para se conectar no multiverso, para ele isso fica parecendo dever de casa. E ele não quer dever de casa. Pelo jeito o James Gunn não fazia dever de casa quando criança, né? Ele não gostava. Ninguém gosta, na verdade. Na opinião dele, primeiro vem a história tem que mostrar personagens cativantes, ao ponto de você querer ver eles em outras histórias. E que basicamente uma história boa vai reverberar em outras histórias boas que vai fazer com que o público tenha vontade em ver o desenrolar desse universo. Bem, aqui nesse ponto eu acho que não tem nenhuma polêmica, né? Ele tem total razão. É óbvio que na hora de fazer um filme, a prioridade tem que ser a história, não o universo. Sei lá, se você vai fazer um filme do Arqueiro Verde e o desenvolvimento maior da série é o Batman, e eles começam a falar de uma invasão do Brainiac, isso daí sim é fazer o universo por tabela. Não, se você tá fazendo uma série sobre o Arqueiro Verde, um filme do Arqueiro Verde, a prioridade tem que ser uma história do Arqueiro Verde. Essa história tem que ser boa, tem que ser bem filmado, tem que ser bem produzido, tem que ter bons efeitos especiais, tem que ter boas cenas de ação, os personagens têm que ser legais, eles têm que ter arcos ali dentro da história. E ali no meio da história, você pode ter um cameo. Tudo bem ter um cameo. Cameos acontecem em HQs, gente, o tempo todo. O problema é quando o cameo quer tirar o holofote do protagonista. E isso é problema. E eu duvido que o James Gunn iria fazer, eu duvido. Nesse ponto aqui, não tem nenhuma polêmica, ele tá certíssimo, tem que priorizar o filme. O filme tem que ter sim qualidade, mas também não dá pra esquecer o tal do universo compartilhado. Eu acho que o único ponto é que nunca dá pra esquecer do universo compartilhado nesse tipo de filme. Ele só precisa encontrar o equilíbrio certo de priorizar um filme do personagem
e ao mesmo tempo falar um pouco do universo dele. E aí, na minha opinião, nem entra tanto a cena pós-crédito e o que acontece no meio do filme, e sim os projetos que vão acontecer, a sequência dos projetos. A sensação que eu tenho é que se você tiver um universo compartilhado, que sempre vai ter um próximo filme ou uma próxima série, que o pessoal tá engajado pra querer ver, tudo bem o filme atual e a série atual falar pouco e construir pouco pro universo compartilhado. Sei lá, o filme do Batman agrega pouco pra construção do vilão da temporada do capítulo 1 que sei lá, é o Darkseid. Tudo bem, porque o filme do Batman dificilmente vai falar sobre Darkseid, mas o Batman por si só já chama, e se a pessoa olhar pro próximo filme do calendário, e sei lá, for um filme como o da Liga da Justiça ou da Mulher Maravilha, um filme que ele vê que vai agregar pra construção do universo, aí eu acho que tá tudo bem. A única coisa que eu acho que não pode acontecer é abandonar completamente o universo compartilhado, que foi a sensação que algumas pessoas tiveram ali entre Aquaman, Aves de Rapina e Mulher Maravilha 84. Por isso que o line-up dos projetos é bem importante. Mas enfim, eu acho que o James Gunn sabe disso. E os projetos que a gente tem até o momento, na minha visão, todos eles agregam tanto individualmente pro personagem, pro ponto negativo desse personagem, pra história que eles querem contar, quanto pro universo dele. Tudo isso na teoria, porque você olha pra uma série do Gladiador Dourado e você começa a fazer algumas conexões, você cria uma expectativa. Cumprindo a expectativa e entregando uma boa série, no caso do Gladiador Dourado, já tá bom demais. Mas, de novo, isso aqui é só a minha opinião. E era isso de James Gunn. Só aqui, rapidinho, vamos falar do David Corenswet, que foi flagrado numa foto recente no meio da rua. E aqui vocês podem ver que o cara tá tomando shape, hein? O cara tá ficando grande pra fazer o Homem de Aço. Aqui, ó, ele tá no shape, tá bem, tá bem. Daqui a pouco o David Corenswet ficou a greve toda só na academia, o tempo todo na academia, sem parar. Enfim, tô louco pra ver novidades de Superman Legacy, tô louco pra ver o uniforme de Superman Legacy. Eu reforço aí a minha opinião que a escolha do David Corenswet foi simplesmente perfeita pro papel. Mas bem, gente, essas são as novidades da DC de hoje. Por favor, comentem aqui. E no mais, muito obrigado e dá-lhe DC. E esse foi o vídeo sobre as declarações do James Gunn sobre o DCU. E aí, gostaram, não gostaram? Deixem suas opiniões nos comentários. E se curtiram o vídeo, deixe aquele joinha e inscreva-se no canal para ficar sabendo absolutamente tudo sobre Batman. Obrigado, gente, e até a próxima. Tchau, tchau.